Olá, senhores, vamos dar continuidade então à nossa aula de circuitos elétricos 1. Vamos falar agora especificamente sobre instrumentos de medidas elétricas, tá? Os instrumentos de medidas, então, existem vários tipos, né? Eles servem para medir grandezas físicas específicas, né? Os dois instrumentos que nós vamos estudar agora serão os instrumentos utilizados na eletrônica e na área de eletricidade. Os mais comuns, né, os mais importantes, né, são o voltímetro, que é um instrumento de medição de tensão, tá? Então ele vai medir quantos volts, tá, entre dois pontos no circuito, e o amperímetro, que é um instrumento de medição de corrente elétrica, tá? Então vai medir quantos amperes está passando em determinado condutor, ok? Então antes de falar sobre os instrumentos, você tem que falar sobre o que é uma medição, né? Então uma medição, todos os conceitos envolvidos nesse processo de medição estão disponíveis no Guia de Expressão de Certeza e Medição do Inmetro, tá? Que é o órgão brasileiro que regulamenta essa questão de instrumentos, de medições, de equipamentos, tá? E certificação desse tipo de equipamentos e medições, tá? Então, se vocês podem olhar nesse link aqui, ó, tá? No link do Inmetro, que tem esse arquivo aqui, é um arquivo um pouquinho longo, mas é bem interessante porque ele fala todos esses conceitos que a gente vai ver agora, tá? Isso aqui vocês vão ver novamente depois numa disciplina de instrumentação, tá? Então, o que é uma medição? Medição, então, é um conjunto de operações que tem por objetivo determinar o valor de uma grandeza, tá? Uma grandeza que a gente está investigando. Tá, mas o que é uma grandeza? Uma grandeza é uma expressão quantitativa, ou seja, uma quantidade, um valor, tá? De uma grandeza específica. Geralmente isso é na forma de uma unidade multiplicada por um número. Então, por exemplo, um comprimento de uma barra, 5,34 metros, ou 534 centímetros. Então, eu sempre vou ter uma quantidade, por isso é uma análise quantitativa, que é diferente de uma análise qualitativa, que seria se é bom, ruim, grande, pequeno. Isso é algo qualitativo, é qualidade. Aqui não, aqui a gente está falando em quantidade. Então é um número vezes uma unidade de medida. Por isso que é importante, tem que colocar sempre a unidade junto para a gente saber o que a gente está falando. Porque o número 5,34 e 534 é a mesma coisa, nesse caso aqui, por quê? Porque mudou a unidade. Tá? Então a unidade é bem importante. Eu não posso somar esse número com esse número direto, eu tenho que converter os dois para a mesma unidade para poder somar. Vou fazer cálculos com todo mundo na mesma unidade. Tá? O que é um... Então a gente está falando no valor de uma grandeza, o que seria o valor verdadeiro? Tá? O valor verdadeiro é a definição dessa grandeza, só que por definição, pessoal, o valor verdadeiro de uma grandeza ele é indeterminado. Tá? Por quê? Porque quando a gente quer obter o valor verdadeiro, a gente precisa fazer uma medição. Tá? A medição, por natureza, ela é um processo imperfeito. Tá? Sempre vai ocorrer erros ou incertezas devido à medição em si. Então, sempre que a gente for medir alguma coisa, a gente nunca vai conseguir o valor verdadeiro, apenas o valor medido. Tá? A gente tenta fazer o quê? Usar instrumentos com incertezas cada vez menores para a gente chegar cada vez mais próximos do valor verdadeiro, mas nunca chegaremos ao valor verdadeiro. Tá? E o que é o mensurado são as grandezas específicas submetidas à medição, ou seja, é uma medida. Tá? Então, isso aqui são todos os conceitos. Ó, esse código aqui, pessoal, é o código que está lá nesse guia do Inmetro. Tá? Em resumo, a medição é um ato de comparar um valor com um valor padrão. Tá? Então, estou fazendo um processo de medição, eu vou pegar esse valor e o meu instrumento, na verdade, ele está fazendo uma comparação do valor que eu estou medindo com o valor padrão. Tá? E o que é esse valor padrão? Como é que você chega nesse valor padrão? Tá? Esse valor padrão, pessoal, geralmente é algo definido, tá? O ser humano ele definiu algumas medidas, tá? E vai fazer sempre comparação em relação a essas medidas padronizadas. Tá? Essas medidas já foram definidas há muitos anos atrás. Tá? Por exemplo, o quilo padrão, pessoal. O quilo padrão ele é uma peça de uma liga feita de platina e irídio, tá? Chamada de IPK, que é o Protótipo Internacional do Quilograma. Tá? Ele foi definido em 1889, tá? Através dessa liga aqui, que ela é uma liga que tem baixa oxidação, né? Então ela não vai oxidar, não vai perder material tão facilmente. Tá? Então essa aqui foi a definição. A partir disso foi definido que isso é 1 kg. Tá? Essa quantidade de massa aqui corresponde a 1 kg. Tá? Esse cara aqui, ó, durante muitos anos foi utilizado como sendo o peso padrão. Ele está lá na França, se não me engano, e foi definido como peso padrão. Esse chamado
o padrão primário, tá? Então existem pouquíssimas unidades, né? Ao longo dos anos, uma cópia oficial foi substituída e outras 4 foram adicionadas, de modo que agora há 6 cópias oficiais, tá? Então essas cópias não existem muitas cópias, né? Principalmente para tentar fazer com que todo mundo fique igual. Para que serve esse peso padrão, pessoal? Esse aqui, todos os instrumentos de medida do mundo têm que estar referenciados a esse peso padrão, tá? Então, por exemplo, só que, claro, se eu comprei um equipamento lá na empresa, pessoal, provavelmente uma balança, por exemplo, lá na empresa não existe esse peso padrão aqui, ele não está disponível para a empresa fazer a calibração da sua balança, tá? O que acontece? São feitas outras cópias desse peso padrão, chamado de padrão secundário, tá? E esse padrão secundário daí ele é enviado para os países, tá? E lá dentro dos países são feitos padrões de referência, que depois vai ser passado para uma outra cópia, ainda um padrão de trabalho, que vai ser passado para as empresas, e lá dentro das empresas eu posso pegar, por exemplo, todas as minhas balanças e calibrar a partir desse padrão de trabalho, tá? Aqui eu vou ter uma certa precisão, lá vai ser a precisão absoluta, né? Esse cara aqui já tem menos precisão, esse aqui já tem menos precisão, esse aqui já tem menos precisão, tá? Então se eu comparar esse cara aqui com esse cara aqui, ó, vai ser valores muito próximos, mas não vai ser exato por causa do processo de fazer uma cópia, tá? Então esse padrão primário aqui, que é esse mundial aqui, ele é mantido com padrão absoluto na unidade, tá? E os outros padrões são feitos para fazer a calibração até chegar lá no instrumento lá que vai ser usado lá no chão da fábrica, por exemplo, tá? Então assim, ó, esse padrão, pessoal, é muito importante, só que com o tempo esses padrões eles foram mudando, foram utilizadas outras maneiras de padronizar essas variáveis. Por quê? Porque mesmo sendo feito no material não reagente, que ele está dentro de um recipiente com vácuo ao redor, tá? Então para ele ficar totalmente isolado dos elementos, não sofrer oxidação e tal. Só que em algum momento teria que ser tocado nessa peça aqui, qualquer valorzinho, pessoal, de aumento de massa ou diminuição de massa desse objeto, isso aqui é para 1 kg, né? Só que isso aí depois são feitas cópias e cópias, e isso aqui multiplicado por eu vou medir uma variável, um valor de peso, massa que é muito grande, essas pequenas diferenças com o tempo vão se acumulando e esse valor pode sair do valor que foi definido inicialmente. Que foi o que aconteceu. Tá? Então esse cara aqui foram feitas várias cópias, com o tempo essas cópias foram comparadas e elas não eram mais iguais. Tá? Porque uma delas começou a perder material, tá? E daí esses valores começaram a divergir. O que aconteceu então? Isso aqui não é mais usado. A partir de 20 de maio de 2019, essa definição mudou. Ela não é feita mais através dessa peça de platina e irídio. Tá? Ela é feita através de um outro cálculo bem complexo, lá, envolvendo outras variáveis e constantes padrões lá que existem. Tá? Lá no PDF ali que eu vou colocar mais para frente, vai ter onde encontrar a definição do peso padrão. Tá? Então, assim, ó, lá nesse link aqui, pessoal, que esse aqui é o nome da empresa lá que faz essa padronização, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Tá? O Bureau seria o equivalente a uma secretaria, um comitê internacional de pesos e medidas. Tá? Esse Bureau que criou o Sistema Internacional de Medidas. Tá? Então, ali, nesse arquivo aqui, pessoal, nesse PDF, tem todas as definições e todas as variáveis elétricas e constantes que vocês possam imaginar. Tá? Só que todas essas variáveis, pessoal, elas são definidas a partir de algumas constantes universais. Tá? São 7 constantes universais que eles definiram, tá? Que são usadas para calcular tudo o resto. Tá? Então, algumas são bem conhecidas. Por exemplo, aqui ó, a velocidade da luz no vácuo. Tá? Então, essa velocidade aqui ela é dita como sendo uma constante universal. Tá? Teoricamente, ela é sempre igual, não tem como ser maior nem menor. Tá? Na verdade, menor até pode ser, não pode ser maior do que a velocidade da luz. Tá? Nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Tá? Outra constante é a constante de Planck, tá? Que é uma constante bastante utilizada na física, lá na mecânica quântica. Tá? E a carga elétrica, por exemplo, é uma constante universal. Tá? Não tem como ter uma carga elétrica menor do que esse valorzinho aqui, ó, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, que a gente já usou lá nas primeiras aulas. Né? Lá na primeira aula a gente já falou em carga do elétron, que é essa aqui a carga de um elétron. Okay? Constante de Boltzmann, constante de Avogadro, isso aqui é utilizado lá na física também, não lembro qual ano, mas é utilizado, ciência luminosa e assim por diante. Tá? Então essas são as 7 constantes básicas, digamos, que foram definidas.
A partir dessas constantes, pessoal, são definidas 7 unidades básicas, tá? Sendo elas. Tá, aqui eu deixei em inglês, tá, pessoal? Porque ia ser ruim traduzir essa tabela aqui, mas dá para entender bem fácil. Tá? Então, são 7 unidades básicas definidas no sistema internacional, que é tempo, unidade de tempo, que é o segundo, comprimento, que é o metro, massa, que é o quilograma, corrente elétrica, que é o ampere, temperatura, termodinâmica, que é o Kelvin, a quantidade de substância, que é o mol, que é usado lá na química, né? E intensidade luminosa, que é o candela. Então, todas as outras unidades são definidas a partir dessas 7 unidades básicas, tá? Inclusive, nesse PDF fala de outras 22 unidades especiais, né, que são obtidos através dessas 7 unidades básicas, tá? Eu tirei só as duas que nos importam aqui, que é o volt e o ohm, tá? Então, o volt, pessoal, ele é definido lá como sendo uma unidade secundária, tá? Obtida através dessas unidades aqui, ó. Não é que a unidade do volt em função dessas unidades é essa aqui, ó. É quilograma, olha aqui, pessoal, aparece massa lá na definição de tensão, diferença de potencial. Metro ao quadrado, segundo na menos 3 e ampere na menos 1. Ou seja, está dividido por ampere aqui, dividido por segundo ao cubo. Tá? E pode ser obtido através da unidade de watt sobre ampere. Tá? O ohm, que é a unidade de resistência elétrica, também é definido como quilograma, que é na verdade essa unidade aqui dividido por ampere, né? Que é volt por ampere. Tá? Então daqui sai todas as unidades que a gente conhece a partir dessas 7 unidades básicas. Tá? Então, qual que é a definição, pessoal, de ampere? Lá, então, tem uma definição para cada uma daquelas unidades, tá? Então, aqui eu coloquei em inglês e eu coloquei aqui a tradução. Então, o ampere, pessoal, que é símbolo é o A, é a unidade necessária para a corrente elétrica, é definido considerando o valor numérico fixo da carga elementar, então a carga elementar, 1 vezes 10 a menos 19, quando expresso em coulomb, que é igual a ampere vezes segundo, tá? Lembrando que ampere é carga por segundo, vezes segundo vai dar carga, tá? Então essa aqui é a unidade de carga, onde o segundo é definido através da frequência do Césio 133, tá? Essa definição não é das melhores, é meio vaga, pessoal, mas embaixo ele coloca uma fórmula, tá? Então 1 ampere, pessoal, corresponde à carga do elétron, que é essa aqui, 1,6 vezes 10 menos 19. Se eu tiver um fio passando um elétron, pessoal, nessa unidade de tempo, 1,6 vezes 10 a menos 19 segundos, tá? Que é a unidade de tempo, um elétron nessa unidade de tempo vai dar 1 ampere. Tá? Então essa aqui é a definição do ampere. Tá? Para isso precisa da definição do segundo, pessoal. Tá? O segundo, unidade é S, a unidade do tempo, né? é definida considerando o valor numérico fixo da frequência de Césio, que é essa variável aqui, da transição hiperfina no estado fundamental do átomo de Césio 133, como sendo esse número aqui, ó, 9 bilhões, 192 milhões, 631.770, quando expressa a unidade de Hertz. Então, esse aqui é o número de oscilações que existem dentro de um segundo. Tá? Então, isso a gente define o segundo. Claro que o segundo não existe ainda, a gente está definindo ele, né? Então, a expressão correta seria o seguinte. Quando houver uma transição hiperfina no estado fundamental, quando ocorrer esse número de transições hiperfinas no estado fundamental do átomo 133, Césio 133, isso corresponderá a 1 segundo. Tá? Então, quando acontecer 9 bilhões, 192 milhões de oscilações lá dessa transição hiperfina, isso corresponde a 1 segundo. Tá? Então, esse átomo aqui, de Césio 137, é um dos átomos mais estáveis, e daí com isso foi possível contar essas transições de energia do estado fundamental do átomo lá, e com isso se definiu que esse seria a unidade de segundo. Tá? Claro que aqui está tudo em inglês também, pessoal, não quis traduzir, mas isso aqui é para forçar vocês a estudar um pouquinho de inglês também. Então, não tem como a gente, só olhando aquela definição, ficar difícil, né? Então, existe um outro arquivo no site, tá? Que está aqui, pessoal, tá? Que é a definição prática do ampere, tá? Que é para a definição prática do ampere e outras unidades elétricas, tá? Então, existem 3 possibilidades para fazer a medição da corrente, digamos, seria a medição mais próxima do valor verdadeiro. Tá? Então, se um fabricante quisesse construir um medidor de corrente, um amperímetro, ele teria que se basear nisso aqui ou para fazer a calibração. Tá? Então, como seria a forma mais correta? Usando a lei de Ohm, tá? Medindo tensão e a resistência. Tá? Daí tem que ir lá nesse mesmo documento, tem como fazer a medição correta de tensão e de resistência. Tá? Então, mede uma, mede outra, divide e acha a corrente. Tá?
Isso aqui vai ter um erro no cálculo da tensão, um erro na resistência, que vai virar um erro na corrente. Como calcula esse erro? Disciplina de instrumentação será visto. Tá? Outra usando esse Single Electron Transport, SET, tá? Que é um dispositivo similar, tá? Ele conta coulombs por unidade de tempo, tá? Então ele conta quantos elétrons estão passando ali e é possível definir a quantidade, a intensidade da corrente elétrica. A outra é usando essa equação aqui, ó, que a corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão em função do tempo. Isso aqui é como se fosse uma equação do capacitor. Isso aqui nós vamos ver no final da disciplina, tá? Não precisa se preocupar. Tá? Então é outra forma de fazer essas são as formas que eles recomendam, beleza? Nesse mesmo arquivo, pessoal, tá? Lá desse birô, ele fala também das subunidades, lá dos prefixos que a gente já viu, né? Já viu em aula que corresponde àqueles prefixos lá, que são geralmente os múltiplos de 3 aqui, o pessoal são os mais conhecidos, ó, 10 na 3, 10 na 6, que é o quilo, mega, giga, terra, peta e assim por diante, tá? Aqui tem outros, ó, 10 na 2, que é o hecto, 10 na 1, que é o deca, tá? Dec, cent, também são unidades que existem, mas não são muito utilizadas, tá? Principalmente para nós da área de eletricidade. São essas outras aqui que são as mais conhecidas. Aqui está em português, pessoal, porque eu peguei nesse link aqui, pessoal, tem essa naquele mesmo arquivo do Inmetro. O Inmetro fala todas as unidades. No arquivo em inglês lá do Biro, aqui ele também fala, só que daí tem algumas unidades que não tem lá, tá? Então, se vocês quiserem olhar esse link aqui, é interessante, tá? Então, como é que a gente faz uma medição, pessoal? A gente vai usar um instrumento, esse instrumento vai estar fazendo. Então, a gente sabe que lá por trás está fazendo uma comparação com aquela unidade padrão de ampere que foi definido lá pela aquela entidade, pela aquele comitê, tá? Então, o aparelho utilizado para fazer a medição de corrente, tá, é o amperímetro, tá? Então, o símbolo, tá, que vocês vão colocar lá no circuito elétrico é esse símbolo aqui, ó. Tá? Então, é um azinho, uma bolinha com um azinho, e geralmente ele tem um símbolo aqui, pessoal, pode ser um mais, pode ser um pontinho, que ele serve para indicar que aqui é o positivo. Tá? Então, quer dizer que se eu tiver uma corrente, tá? Vamos pegar a caneta aqui, ó. Se a gente tiver uma corrente vindo para cá, tá? Entrando no terminal positivo, digamos que aqui está vindo 1 ampere, tá? Então, esse cara aqui vai marcar 1 ampere, ok? Se a corrente tivesse vindo daqui para cá, então ela estaria entrando como se fosse no negativo desse cara aqui, ó. Se eu tivesse 1 ampere vindo para cá, esse amperímetro iria marcar menos 1 ampere, tá? Então, ele tem polaridade, tá? A polaridade vai indicar para que lado vai se a medida vai ser positiva ou negativa. Tá? Digamos que eu queira só medida positiva e a corrente está vindo daqui. Daí eu inverto o amperímetro. Tá? O amperímetro é um dispositivo físico ali, depois eu vou mostrar a imagem dele, que ele tem dois terminais, um positivo e um negativo. Então eu inverto as ponteiras lá do meu instrumento. Tá? É bem simples de fazer. Isso aqui numa aula prática nós vamos fazer bem com calma. Tá? Então um aparelho para medir corrente é chamado de amperímetro. Então a corrente, pessoal, ela tem que passar por dentro do aparelho. Tá? Então ela atravessa, ela percorre ou atravessa o amperímetro, tá? Então o fio estaria, digamos que tivesse um fio aqui, eu quero medir a corrente que passa nele. Eu tenho que vir aqui, cortar esse fio, tá? E botar o amperímetro aqui no meio, para a minha corrente passar por dentro do amperímetro, tá? Beleza? Então é a chamada ligação série, tá? A gente já viu ligação série e paralelo. Então a ligação série é quando a corrente passa por dentro do amperímetro. O amperímetro está em série com o fluxo de elétrons, tá? Que a gente quer medir. Tá? Então, digamos que eu tenho esse circuito aqui, um circuito formado por uma fonte de tensão e uma resistência, e eu quero medir essa corrente aqui, ó, ou essa aqui, tanto faz, já que é a mesma, né? A corrente vai, passa pelo resistor e volta para a fonte. Então, eu quero fazer a medida da corrente desse circuito. Como é que eu faço a ligação? Eu tenho que pegar e seccionar o fio e colocar o amperímetro dentro do circuito. Tá? Então, tem que fazer o seccionamento do fio. A maioria dos amperímetros tem que fazer isso. Depois eu vou mostrar um que não precisa. Tá? Mas esse aqui, no geral, no princípio, tem que interromper o fluxo de potência para a gente conseguir fazer, ligar esse amperímetro. Tá? Então é o seguinte, pessoal. Característica principal do amperímetro. Se isso aqui é um circuito... Agora eu coloquei um circuito série aqui, ó, formado por um R1 e um R2. Tá? Se eu quero medir a corrente então, desse circuito, eu tenho que colocar o amperímetro em série. Tá? Então quer dizer o seguinte, toda corrente que for passar por dentro passar por esse circuito aqui vai passar por dentro do amperímetro. Ok? Então, esse amperímetro ele não pode interferir no circuito. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o amperímetro é feito de materiais
por exemplo, um fio de cobre lá dos terminais que leva a corrente até dentro do amperímetro. Então ele também tem um condutor aqui, tá? Nos terminais aqui do amperímetro. Esses condutores também têm uma resistência. Internamente também tem uma resistência. Só que eu quero que essa resistência seja mínima. Idealmente eu quero que essa resistência do amperímetro seja zero, tá? Lembrando, pessoal, todo o equipamento, a fonte, tudo tem resistência. Tudo é feito de fio, de algum material. Então tudo vai ter resistência, tá? Onde estiver passando a corrente vai ter resistência, tá? Só que eu quero que essa resistência seja idealmente zero, tá? Não quero que passe, não quero que tenha resistência em série, porque senão ele vai formar uma resistência aqui, ó, tá? E vai formar uma resistência séria e agora eu vou ter 3 resistores aqui. Lembrando que se a minha resistência aumenta, a minha corrente vai diminuir, né? Lembrando que corrente é tensão sobre resistência. Como isso aqui é um circuito de série, esse R aqui seria um R equivalente formado por R1 mais R2 mais a resistência do amperímetro. Então, se esse cara aqui aumenta, esse cara aqui vai diminuir. Só que eu quero medir a corrente original, como se não tivesse amperímetro. Ele não pode interferir na medida, tá? Então, seria ideal que esse amperímetro não tivesse resistência, tá? Claro que na prática a gente não tem como não ter resistência, mas então digamos que essa resistência aqui seja 1000 vezes menor do que essa resistência aqui, tá? Então, aí sim, daí esse erro aqui seria de, sei lá, se fosse 100 vezes menor seria de 1% de erro, tá? Ou 1000 vezes menor seria 0,1% de erro, tá? Então o ideal é que esse cara aqui seja bem pequeno, tá? Então a corrente do amperímetro tem que ser a corrente total do circuito, tá? E idealmente a resistência tem que ser zero. Então se eu perguntar lá, qual que é a resistência ideal do amperímetro? Zero, pessoal, tá? A resistência do amperímetro tem que ser zero, tá? Na prática o amperímetro vai ser tipo isso aqui, ó, tá? Então existem vários tipos, um deles é esse, ó. Existem os analógicos e os digitais. O analógico, pessoal, ele seria assim, ó. Ele tem lá dentro ó, um ímã, tá? Um fluxo magnético passando, né? Lembrando que o fluxo magnético ele sai do norte, tá? Então daqui vai ser as linhas de campo formado por esse ímã e vai entrar no sul, tá? Então tem linhas de campo passando nesse sentido aqui, ó, tá? Daí o que acontece? Aqui, ó, vai passar o fio da corrente que eu quero medir, vai passar por esse fio vermelho, vai estar enrolado nesse êmbolo aqui, ó, tá? E esse cara aqui pode girar para lá e para cá. Aqui a gente liga um ponteiro que tem uma escala, tá? E essa partezinha verde é uma mola, tá? Então essa mola está sempre fazendo com que o ponteiro seja fazendo força para a esquerda, para ele ficar sempre nessa posição aqui. E aqui, ó, quando não está passando nada de corrente, o ponteiro está aqui. Então aqui a gente chama de 0 amperes, tá? Quando passar a corrente por dentro dessa bobina aqui, ó, então a corrente ela vai entrar aqui no plano e vai sair aqui, ó, vai passar para cá, vai entrar aqui, vai sair lá para o outro lado aqui. Então ela está enrolando nesse sentido aqui, tá? Então, em determinado momento, essas linhas de campo magnético vão passar por dentro, ó, tá? Se fosse aqui, ó, ela estaria passando por dentro da bobina, tá? Como eu vou ter corrente passando aqui, eu tenho elétrons em movimento. Quando eu tenho elétrons em movimento passando dentro de um campo magnético, vai exercer uma força. Essa força vai fazer com que essa parte aqui suba, esse lado da bobina suba e essa parte aqui desça. Então vai surgir um torque, né? Uma força que vai fazer com que essa bobina aqui gire, tá? Ela não vai girar indeterminado, ela vai fazer uma força contra essa mola, tá? E essa força é proporcional à corrente. Então, se a força é proporcional à corrente vezes contra uma mola, vai fazer um valor proporcional a deflexão desse ponteiro vai ser proporcional à medição de corrente elétrica, tá? Então, esse aqui é um amperímetro mais simples que existe, que é o analógico, tá? Então, ele pode medir tanto correntes contínuas, aqui ó, DC, então seria um gráfico em função do tempo, né? Aqui que eu já mostrei naquela primeira aula, né? Então, a corrente aqui seria fixa, tá? Sempre positiva. Ou, nesse caso aqui, ó, se vocês olhar aqui, eu tenho um símbolozinho, ó, tá? Símbolozinho, aquele tiozinho ali, quer dizer que é tensão alternada, ou corrente alternada. Então, a corrente lá faz isso aqui, ó, ele mede o valor eficaz, tá? Que a gente vai ver em circuitos 2, lá vai ser visto melhor, tá? Mas é um valor eficaz de corrente, que seria como se fosse uma média, tá? Uma média, pega e leva ao quadrado essa forma de onda aqui, tira uma média e depois tira a raiz quadrada, tá? Mas isso aqui mais pra frente vocês vão ver com calma, não precisa se preocupar agora. Então, esse é um amperímetro analógico, tá?
E existem também os digitais, tá, pessoal? Nesse cara aqui ele já mede tanto tensão quanto corrente. Já tem um voltímetro, amperímetro e ohmímetro também, ele mede resistência. Então isso aqui a gente chama de multímetro, tá? Que ele é um equipamento que mede vários variáveis no mesmo equipamento, tá? Ah, então no digital, pessoal, a corrente é medida de forma indireta, tá? A partir do se eu tiver nesse equipamento aqui, que ele tem uma garra aqui, então o fio passaria aqui por dentro, tá? Tem uma imagem depois, vai passar aqui por dentro. Seria a seguinte, né? Então, o fio passaria assim, ó, né? O fio passaria aqui e sairia do outro lado, né? Então, está passando por dentro desse cara aqui, então induziria um campo magnético aqui, tem que ser corrente alternada. E esse cara mede esse campo e daí vai mostrar um valor de corrente aqui proporcional à corrente que está passando, tá? Então isso aqui é um chamado multímetro por indução, tá? Então ele não precisa abrir o condutor para realizar a medida, porque eu aperto essa garra aqui, esse cara aqui abre e eu consigo fazer a medição sem cortar o fio, tá? Ele não precisa interromper o fio, então é mais prático, tá? Tem maior proteção para o operador, né? Porque ele não está encostando no fio, ele está isolado, né? Está longe do fio, então ele não vai levar choque, tá? Então aqui, ó, dá pra ver numa imagem melhor, ó, o fio tá passando por dentro e eu consigo medir sem... Aqui o cara encostou o dedo aqui, tá? Mas o fio tá encapado, então não tem problema, tá? Então esse cara aqui, ó, ele serve para fazer medição de corrente de forma indireta, tá? Só mede corrente alternada, tá? Tem que ser corrente alternada. Existe equipamento com garra, assim, ó, chamado de alicate amperímetro, tá? Porque esse cara aqui, quando eu aperto, ele abre aqui, ó, tá? É chamado de alicate amperímetro. Existe equipamento de alicate amperímetro que mede corrente contínua, CC? Existe, mas daí não é por indução, é por efeito Hall, é outro sistema. Tá? Essa garra aqui é diferente, é um equipamento bem mais caro, mais complexo. Tá? Isso aqui vocês também vão ver na disciplina de instrumentação. Tá? Então é o seguinte, esse é o dispositivo para medir corrente. Outra coisa que tem que lembrar, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Lembrando, pessoal, esse amperímetro, então, ele tem uma resistência interna muito pequena, tá? Muito pequena. Então, o que que acontece? Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, uma fonte de tensão, tá? Uma fonte de tensão, e eu pegar e ligar um amperímetro diretamente na fonte de tensão. Isso aqui eu tenho 10 volts, tá? 10 volts. E aqui eu tenho um amperímetro. O que que acontece se eu pegar e ligar esse amperímetro direto lá? Então, a corrente a gente sabe que é a tensão sobre a resistência. A resistência ideal do amperímetro é muito pequena. Então eu vou ter aqui, ó, 10 volts dividido por... Desculpa, 10 volts dividido por uma resistência bem pequena. Ah, não vamos colocar zero, né? Vamos colocar uma resistência pequena aqui, digamos 1 mili, tá? 1 miliohm. Então 0,001. Então isso aqui, pessoal, vai dar uma corrente de 10 mil amperes, tá? 10 quiloamperes. Num amperímetro que você está segurando na tua mão, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai queimar. Tá? Então eu não posso pegar um amperímetro e ligar ele diretamente na fonte de tensão. Essa é a única maneira de eu estragar um amperímetro. Tá? Então o que acontece é que na prática, internamente, nos amperímetros, geralmente tem um fusível aqui. Tá? Um fusível limitado em, sei lá, 10 amperes. Aqui. Então se passar de 10 amperes, esse fusível aqui ele queima, tá? E não estraga o resto do amperímetro. Tá? Internamente, né, ao amperímetro aqui tem um fusível e esse fusível vai queimar para proteger o amperímetro, tá? Por isso que muitas vezes vocês vão fazer uma aula prática, provavelmente isso aqui, vocês vão pegar um amperímetro e vão testar e ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele está com o fusível queimado, tá? Então alguém já fez queimou ele antes e então tem que trocar o fusível. Então é só trocar ele e segue a vida, não queima o amperímetro, tá? Então isso aqui é, pessoal, toda aula geralmente queima um fusível do amperímetro, tá? Claro que essa fonte aqui tem que conseguir fornecer mais que 10 amperes. Muitas vezes a fonte é limitada, né? Então acaba que não queima. Tá? Mas senão é muito fácil o pessoal de queimar um amperímetro ligando ele direto numa fonte de tensão. Tá? Nesse caso aqui não vai queimar porque essa resistência aqui vai limitar a corrente. Essa aqui vai ser bem pequena, quem vai estar limitando a corrente vai ser a maior delas. Né? Tá? Beleza? Então tem que tomar cuidado. Não se liga amperímetro em paralelo. Somente em série com o circuito que eu quero medir, tá? Outra coisa, vamos pegar aqui, tem um espaço vazio. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte de tensão e tenho aqui, ó, resistência, pessoal, resistência. Então, se eu quero medir a corrente desse circuito, eu coloco um amperímetro assim, tá? Coloco em série, boto um maisinho aqui, por exemplo, para dizer que a corrente vai passar nesse sentido.
Se eu colocar uma resistência, um amperímetro assim, ó, pessoal, em paralelo com uma resistência, o que vai acontecer? Essa resistência aqui, ó, é muito menor do que essa aqui, provavelmente. Digamos que aqui seja 10 ohms e aqui seja 10 ohms, tá? Então, essa resistência aqui é pequena, próxima de zero. Então, o que vai acontecer? Toda essa corrente aqui, ó, vai passar toda pelo amperímetro, tá? Esse resistor aqui não vai passar nada de corrente. E essa tensão aqui vai ser zero, tá? 0 volts. E toda a corrente vai estar passando pelo amperímetro, tá? Então, o amperímetro é como se fosse um curto-circuito, tá? Então, eu não posso pegar um curto-circuito e ligar na rede e não posso ligar ele em paralelo, por exemplo, com uma resistência, senão eu estou curto-circuitando essa fonte, tá? Então, o amperímetro é um curto-circuito, tá? Isso que significa ter a resistência igual a zero. Significa que ele é um curto-circuito. Beleza? Entendido o amperímetro, pessoal? Vamos seguir. Tá? Outro equipamento é o voltímetro, pessoal. Então, o voltímetro, isso aqui é o símbolo, é uma bolinha, pessoal, com um Vzinho dentro, indicando que ele está medindo tensão. Aqui está o sinal positivo, indicando que aqui eu tenho que colocar o positivo da medida. Se eu colocar um positivo da medida aqui, ele vai marcar um valor positivo, tá? Então, ele mede a diferença de tensão entre dois pontos, tá? Então, esse aqui vai ser o terminal positivo. Se aqui tiver, nesse terminal, tiver 12 volts, tá? E nesse terminal aqui tiver 5 volts, pessoal, tá? Esse cara aqui mede a diferença dos dois. Então, esse cara aqui vai estar marcando 7 volts, tá? É isso que o voltímetro mede. Ele mede a diferença de tensão entre os seus terminais, ok? Tá? Então, um voltímetro é um equipamento de dois terminais que mede a diferença de tensão entre os dois terminais, tá? Beleza? Então, o voltímetro, pessoal, ele é sempre ligado em paralelo com os dois pontos do circuito no qual você quer medir a tensão, tá? Exemplo. Então, eu tenho aqui uma fonte de tensão e um resistor, tá? Eu quero medir a tensão no resistor. Como é que eu ligo esse voltímetro? Eu coloco Como é que eu meço a tensão em cima desse resistor? Eu coloco um voltímetro em paralelo. O voltímetro vai em paralelo com a carga. Nesse caso aqui, a corrente está saindo da positivo e está entrando no positivo do resistor, tá? Porque a corrente sempre entra no positivo do resistor. Então, a tensão vai ficar positivo aqui e negativo aqui. Digamos que a fonte seja de 100 volts, tá? 100 volts, tá? Então, a fonte, a diferença de tensão entre esse terminal e esse é de 100 volts, tá? Quando eu coloco esse terminal aqui, ó, esse aqui é um símbolo de terra. Então, eu, por definição, eu assumi que aqui é 0 volt, tá? Se aqui é 0 volt, aqui, por definição, é 100 volts, porque a diferença é 100. Se aqui é 0, aqui tem que ser 100 volts, tá? Opa! Vamos aproveitar aquele 1 ali. Isso, 100 volts, tá? Então, se nesse ponto aqui, ó, seguindo o fio, ó, nesse terminal aqui eu vou ter 100 volts. E aqui eu vou ter 0 volts, porque ó, seguindo o fio vai estar aqui. Ó. Então, aqui tem 0 volts e aqui tem 100 volts, tá? Então, quanto que esse voltímetro vai marcar? 100 volts, tá? Então, o voltímetro vai marcar 100 volts. Por quê? Porque é a diferença entre o terminal positivo e o terminal negativo, tá? Então, vamos supor que a fonte está invertida, tá? Vamos dizer que a fonte está invertida. O mais está aqui, ó. Mais está aqui e o menos está em cima. E a fonte é de 100 volts também. Então, o mais está aqui, ó, a corrente vai vir para cá agora, tá? E o mais vai ser aqui agora. Vamos apagar esse cara aqui, vamos apagar esse cara aqui, ó. Tá? Vamos apagar esse cara aqui, tá? Então, o mais está embaixo, tá? Por quê? Porque o mais está aqui e agora, ó, a corrente vai sair por aqui, ó, vai entrar no positivo e vai sair aqui, ó. E eu vou deixar meu multímetro marcando assim, tá? Então, ó, se aqui ó, eu definir que é 0 volt, porque o meu terra ainda está aqui, só que está ligado no mais. E aqui é negativo, quer dizer que nesse ponto aqui a diferença é 100 e aqui é mais negativo, quer dizer que aqui nesse terminal aqui eu tenho menos 100 volts, tá? É isso que significa esse cara aqui. Se aqui está um potencial abaixo, tá? Então é como se fosse assim, ó, tem uma régua aqui, ó, de potencial, tá? Aqui é o zero. Nossa, vamos apagar esse cara aqui. Borracha, aqui. Pega a caneta de novo, aqui. Então, isso aqui é um potencial. Aqui é zero, tá, pessoal? Zero. A gente sabe que a diferença é 100 volts. Então, a diferença poderia estar daqui para cá ou daqui para cá. Se esse aqui é o terminal positivo, ó, esse aqui é o terminal positivo, quer dizer que a diferença tem que ser de 100 volts. Se o terminal positivo está em zero, então o zero ele é 100 volts mais positivo que o terminal negativo, tá? Então, esse cara tem que estar aqui, ó, menos 100 volts, tá? Se eu colocar a medição positiva no negativo,
Então quer dizer que esse cara aqui vai ter que marcar menos 100 volts, porque aqui vai ser... O que ele mede? Ele mede a tensão do terminal positivo menos a do terminal negativo. Então menos 100 menos 0 vai dar menos 100. Tá? É isso aqui que seria a marcação que esse voltímetro estaria me dando. Ah, mas eu quero que dê positivo. Tá? Então tu tira o positivo daqui ó, e coloca aqui. Tá? Daí ele vai marcar positivo. Por quê? Porque daí o mais vai estar ligado com o mais. Aí vai dar positivo. Tranquilo? Então, voltímetro, pessoal, mede a diferença de potencial entre dois terminais. Tá? Então, ele vai ligado em paralelo, pessoal. Tá? Vai ligado em paralelo. Se ele vai ligado em paralelo, pessoal, ele não pode consumir corrente. Por quê? Porque aqui nós temos um circuito série, né? Um resistor e outro resistor. Então, a corrente estaria fazendo isso aqui. Ó. Tá? Sai da fonte, positivo, negativo, positivo, negativo. Se eu liguei um voltímetro aqui, imagina que ele tivesse consumido corrente. Se ele consumir corrente, aqui vai passar mais corrente do que se tivesse só essa resistência. Se ia passar mais corrente, a sua tensão ia ser maior. Desculpa, a tensão ia ser maior. E né, ia sobrar, o que ia acontecer? Ia passar menos corrente nesse cara aqui, ó, tá? Porque ia ir um pouco para lá. Então essa tensão aqui ia cair, tá? Então eu estaria medindo um valor errado, tá? Do que se eu não, daí eu ia desconectar esse cara aqui e a tensão ia subir, tá? Então esse voltímetro não pode consumir corrente, senão ele ia alterar a medida, tá? Então essa corrente aqui, ó, pessoal, ó, corrente do voltímetro, o ideal é que ela seja zero, tá? Ou que a resistência equivalente do voltímetro seja muito grande, tá? Na ordem, tem que ser na ordem, pessoal, mais do que mega ohms, tá? Mais do que mega, giga ohms, tá? Ou seja, não vai passar praticamente nada de corrente e não vai atrapalhar a medida, tá? Porque se tiver uma resistência muito baixa, ele vai consumir corrente e vai formar um paralelo com esses dois caras aqui, ó, e diminuindo a resistência. Lembrando que sempre que tiver o paralelo, a resistência equivalente é menor do que a menor delas, tá? Então, se aqui tivesse uma resistência de, sei lá, de 10 ohms, pessoal, tá? E aqui também fosse de 10 ohms, tá? Se essa resistência aqui fosse de 1 mega ou 10 mega, 10 mega em paralelo com 10 ohms continua sendo praticamente 10 ohms, tá? Então ele não interfere na medida, tá? Então tem que ser uma resistência grande, de mega para cima, beleza? Então também existem instrumentos de medida analógico, tá? Que são os de ponteiro, que é bem semelhante àquele amperímetro lá com a bobina. Aqui dentro fica uma bobina, tá? Não são um dos mais precisos esses caras aqui, mas eles são utilizados principalmente em painéis, pessoal, de equipamentos industriais. Então se coloca esse medidor de tensão aqui para indicar, por exemplo, tensão da rede. Então não vai ter uma precisão muito grande aqui, mas serve só para indicar. Não é um instrumento de precisão. Tá? Ele é mais para indicar que o sistema está energizado, que tem uma tensão próxima da rede, por exemplo. Tá? Esse cara aqui é a medida de tensão alternada. Tá? Esse aqui é, pessoal, a medida de corrente contínua, o símbolozinho de corrente contínua. Tá? Sempre que você tiver um símbolozinho assim, ó, e um tracejado, pessoal, quer dizer que é corrente contínua ou contínua pulsada. Tá? Então ela pode ser pulsada, pode ser assim, ó, tá? Mas ela nunca vai abaixo de zero, ela é sempre positiva. Tá? Esse aqui não tem, tá, pessoal? Tá? Então ela nunca vai abaixo de zero. Tá? Essa forma de onda vocês vão ver em eletrônica mais pra frente. Tá? E existem também os multímetros digitais, tá? Que daí aqui, ó, ele tem, nesse caso aqui, esse instrumento aqui é um multímetro, né? Porque ele mede mais do que uma medida. Então aqui eu coloco esse seletor aqui, ó, que tem um pontinho, na medida de volts, tá? Que é tensão. Então aqui eu coloco uma escala de 2, 20, 200 ou 1000 volts, tá? Isso aqui é o valor máximo que ele mede em cada uma dessas escalas. Então, por exemplo, eu quero medir um sistema que eu sei mais ou menos que está em 30 volts, tá? Então aqui tem uma escala de 20 e uma escala de 200. Então qual escala que eu coloco? Tem que colocar na de 200, porque senão ele não vai medir aqui, ó, tá? Não vai queimar o instrumento, tá? Ele tem uma proteção interna, ele só vai dar um sinal aqui na tela dizendo assim, aumenta, não vai dizer, né, mas vai aparecer um 1zinho assim, bem na frente aqui, só. Vai dizer assim, ó, que tu tem que interpretar que é aumento em escala, tá? Então tu vai botar numa escala de 200, daí ele vai conseguir mostrar o 30 aqui, ó, tá? Bem certinho, porque daí cabe na escala, tá? Beleza? Então ele mede também corrente, ó, ele é amperímetro também, ó, símbolozinho de A. Mede indutância, capacitância, resistência e temperatura também, ó, tá? Aqui eu pode conectar um sinal de termopar, ó, que é um tipo de sensor de temperatura específico que a gente também vai ver lá na disciplina de instrumentação, tá?
E aqui você tem que trocar a ponteira para medir corrente, tá? Quando eu quero medir 20 amperes, eu tenho que trocar a ponteira e a corrente tem que entrar aqui e sair no comum, tá? Esse terminal comum, ele é o comum para todas as outras medidas. Só troca esta e essa ponteira de lugar, tá? Tá? Esse instrumento aqui, então, é chamado de multímetro, ele possui essas ponteiras aqui, ó. Então aqui está a ponteira vermelha, que é como se fosse o nosso positivo, tá? E essa ponteira preta que é o nosso negativo, tá? Esse negativo geralmente vai no comum. Aqui o cara ligou errado, ó, tá, pessoal? Então esse cara aqui vai no comum, tá? E esse vermelho aqui é o positivo, tá? Então tem várias medidas aqui: a tensão, corrente, resistência. Tem uns que medem frequência, outros medem temperatura, outros são usados para testar continuidade. O que é isso? Eu quero saber se dois pontos estão conectados. Então eu pego um fio e ligo aqui, ó, outro fio e ligo aqui, ó. Então se eles estão conectados, ele vai dar um bip, um sinal sonoro aqui para indicar que esses dois terminais estão conectados, tá? Ele tem teste de diodo, tá? Que vocês vão ver lá em eletrônica, e teste de transistor também, que vão ver lá na disciplina de eletrônica também, tá? Então, outros exemplos de diferentes marcas, pessoal, Fluke, nós temos vários multímetros da Fluke aqui, da Minipa nós também temos. Tem o Minipa com garra aqui, que é o alicate amperímetro, tá? Aqui, ó, mede temperatura, mede frequência, aqui é o símbolo de diodo, tá? Testador de continuidade, que é um símbolozinho de um bip. Aqui ele mede resistência, o símbolo de ohm. Tensão, um símbolozinho de V, e corrente, tá, pessoal? Então tem um símbolozinho embaixo, ela só mede corrente alternada. Tá? Então a corrente alternada tem que nem eu falei, né, ela tem que passar por dentro da garra aqui, ó. Então tu aperta aqui, ela abre, tu não precisa seccionar o fio, tá? Então todo tipo de medição, pessoal, que vocês vão fazer tanto com multímetro quanto com amperímetro, ele vai estar sujeito a uma incerteza, tá? O que é incerteza? Tá? É uma incerteza de medição que está associada ao resultado, tá? Que caracteriza uma dispersão de valores que podem ser razoavelmente atribuídos à medida. Ou seja, vocês vão fazer uma medida, por exemplo, uma tensão numa bateria. Se vocês medir, não vou dizer que numa bateria, né, mas sei lá, de uma resistência, tá? Vocês vão medir uma resistência, vocês vão medir, depois de alguns minutos vocês vão fazer outra medida, essa medida pode dar diferente, tá? Então pode ser causado por uma variação do que eu estou medindo, a resistência pode ter variado, mas também pode ser o meu instrumento que está dando uma medida diferente, tá? Porque existe uma incerteza em relação à medida. Tá? As condições nunca são exatamente as mesmas. Tá? Então existe sempre uma incerteza em torno dessa medição. Essa incerteza é dado. Cada instrumento tem uma determinada incerteza padrão, uma incerteza máxima, digamos. Tá? Que ela é, na hora de tu comprar, tu especifica. Tá? E ele também vai ter um erro associado. Né? O que é um erro? Erro é o resultado medido menos o valor verdadeiro. Tá? Como o valor verdadeiro a gente nunca sabe, esse erro aqui é um erro estimado, tá? Então, uma vez que o valor verdadeiro não pode ser determinado, utilize na prática um valor verdadeiro convencional, tá? Você padroniza um valor verdadeiro e diz, não, usando toda a tecnologia que a gente tem, esse valor deveria ser esse, tá? A antimédia nunca vai dar aquele valor porque a nossa medida está errada, tá? E esse é o erro chamado erro absoluto, e também existe o erro relativo, tá? Que é o erro de medição dividido por um valor padrão, tá? O valor médio daquela variável, tá? Geralmente tem o relativo expresso em porcentagem em relação a esse valor. Tá? Esses erros, pessoal, de medição, existem dois tipos básicos, chamados erros sistemáticos e erros estatísticos, tá? Ou aleatórios. O sistemático é devido à medição em si. Tá? Se eu fizer um conjunto de medições, tá? Podem acontecer erros devido ao instrumento, erro que resulta da calibração do instrumento de medição, que pode ser minimizado, erro devido ao ambiente, devido a, por exemplo, temperatura, pressão, umidade diferente pode alterar a minha medida. Erro observacional, por exemplo, falhas de procedimento ou limitação do observador, por exemplo, o efeito de paralaxe, que a gente já vai ver o que é, tá? Na leitura de escala de instrumentos. Então são escalas associadas à medição, ao sistema da medição, por isso é sistemático. Tá? E existem outros erros chamados erros estatísticos. Tá? E esses erros aqui eles seguem uma distribuição de erros, tá? Que é uma distribuição estatística de erro. Tá? E geralmente elas são quantificadas através de média, desvio padrão, alguma coisa assim, que vocês vão ver lá também em instrumentação. Tá? Então, por exemplo, um dos tipos que eu falei ali é o erro de paralaxe. O que é o erro de paralaxe? Se eu tenho, por exemplo, uma escala, pessoal, e
A escala geralmente tem um marcador aqui dizendo ó, que quando esse marcador coincidir com o valor medido, digamos que isso aqui fosse um nível de água, tá? Isso aqui está dentro de um recipiente aqui, ó, tá? E aqui eu tenho água, tá? Quero medir esse nível, aqui eu coloquei uma escala do lado. Então, dependendo como é que eu olho, pessoal, se eu olho daqui para cá, eu vai me dar uma medida, tá? Porque eu vou olhar o valor que esse marcador tá, ou que o nível da água, né, tá rebatido na escala atrás, né? A projeção da água na escala. Se eu olhar de cima para baixo, então vai aparecer mais para baixo o valor, vai dar um valor menor. Se eu olhar para cima, essa escala rebatida vai aparecer um pouquinho para cima. Tá? Então eu vou ter uma leitura diferente dependendo de como eu olhe para o circuito, tá? Ou para o meu sensor, para a minha medida, para a minha escala. Tá? Outra possibilidade é o seguinte, ó. Se eu tenho uma escala lá no fundo, tá? Então o valor que eu teria que... Se eu quero medir, onde é que essa escala aqui está apontando? Se eu olhar de frente, o que eu estou enxergando? Eu estou enxergando esse cara projetado no 5. Então esse cara aqui, se ele olhar nessa posição, ele vai dizer que é 5. Agora, esse cara aqui, ó, se ele olhar, ó, olha aqui, ó, ele está projetando lá o valor. Ó. Opa, saiu meio... Ele vai acontecer que ele vai estar... cadê minha caneta? Então ele vai olhar lá, ó, pessoal. Ó, meu 3 vai aparecer ali, ó. Tá? Então ele vai olhar projetado lá no 3. Tá? Então esse cara aqui está enxergando 3, esse cara aqui está enxergando 5, sendo que é a mesma medida. Tá? Então isso é chamado erro de paralaxe. É quando, na maneira como eu olhe, vai aparecer um valor diferente. Tá? Então isso aí pode ser, existem diferentes formas de minimizar isso. Tá? Uma delas é colocar um espelho aqui atrás. Tá? Então eu sempre tenho que olhar quando esse cara aqui refletir diretamente sobre a minha imagem do espelho. Tá? Daí com isso eu consigo minimizar. Daí quer dizer que eu estou olhando para o lugar certo. Tá? Isso é uma maneira de tentar minimizar o erro de paralaxe. Tá? Outro problema, pessoal, é a resolução dos meus instrumentos. Tá? Então a resolução é o menor incremento da grandeza física à medida que o instrumento pode distinguir com certeza. Tá? Então digamos que o meu instrumento de medida fosse uma régua. Essa minha régua está... Isso aqui poderia ser centímetros, por exemplo, escala de centímetros. Tá? Não tem escala de milímetro aqui no meio, eu quero medir esse cara aqui. Ó. Tá? Então eu não sei, eu tenho uma incerteza de resolução. Minha resolução é de 1 centímetro. Tá? Eu não sei se isso aqui é 4,5, 4,7, 4,6. Tá? Então esse meu último algoritmo aqui ele é duvidoso. Tá? Eu tenho uma incerteza em relação à escala. Tá? Devido à falta de resolução dessa minha régua. Tá? Então, se o instrumento for analógico, a resolução é dada pelo valor da menor divisão da escala graduada. Nesse caso aqui é 1 centímetro. Tá? Se o instrumento for digital, a resolução é dada pela unidade do dígito menos significativo. Tá? Então, a escala também vai me fornecer um erro diferente. Tá? Por exemplo, se for um analógico, a minha resolução, nesse caso aqui, é uma resolução de 5. Tá? Se for um digital, a minha resolução aqui é de 0,1, que é o último número aqui da minha escala. Pode ser que ele esteja dando o valor correto aqui dentro. Pode ser que tenha mais uma casa dentro do sistema digital aqui, mas não está sendo mostrado para mim. Tá? Ou que esse cara aqui foi arredondado também. Tá? Então, isso tem que ter tomado cuidado. Isso também é uma fonte de erro. Tá? Dois conceitos que são importantes, pessoal, chamado de exatidão e precisão. Tá? O que é exatidão? Exatidão corresponde ao grau de concordância com uma medida com o seu alvo, ou seja, quanto mais próximo do valor verdadeiro, tá? Mais exata é a medida. Então, por exemplo, essa medida aqui, ó, existe um grau de concordância, que o meu alvo é esse aqui. Ó. Eu estou dando um tiro nesse alvo, quero acertar aqui no meio. Tá? Isso aqui, a minha exatidão não está boa, mas os graus concordam. Ó. Estão todos eles distribuídos ao redor do alvo. Tá? Então quer dizer que esse cara aqui tem uma tendência a acertar. Tá? Existe uma tendência. Então quer dizer que a exatidão não é que eu acertei todos. Tá? Quer dizer o quê? Que existe um grau de concordância com o centro do alvo. Tá? Agora, quando eu acerto sempre no mesmo lugar, pessoal, quer dizer que eu tenho meus erros, meus tiros aqui nesse caso, minhas medidas, os lançamentos, pode ser dardo, pode ser um tiro, ele tem uma concordância com a medida anterior. Então, nesse caso aqui, ó, todas as medidas concordam muito. Tá? Então, quer dizer que ele é preciso. Tá? Não está no valor certo, não é exato. Por quê? Porque não está centrado na origem, que é onde eu quero acertar. Então, aqui eu tenho certa precisão. Por quê? Porque os valores têm reprodutividade de resultado. Todos dão próximo do mesmo valor. Tá?
Então a precisão é geralmente expressa em característica como desvio padrão, variância, coeficiente de variação. Isso aqui também vai ser visto lá em instrumentação. Tá? Então isso aqui é um valor preciso. Tá? Agora, se eu tiver concordância de resultados e concordância com o centro, digamos, do meu objetivo, quer dizer que ele é preciso e exato ao mesmo tempo. Então isso aqui ó, que é interessante que eu tenha um instrumento, por exemplo, num amperímetro, num voltímetro, ele tem que ser preciso e exato ao mesmo tempo. Tá? Já esse cara aqui, ó, ele não tem concordância com as medidas e não está próximo do alvo, então ele não é nem preciso nem exato. Tá? Então isso aqui é o que eu quero, precisão e exatidão ao mesmo tempo. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aí. De posicionamento de amperímetros e voltímetros. Então considere o circuito abaixo. Tá? Conectar um amperímetro no circuito abaixo para medir a corrente I. Tá? Então quero medir a corrente I do circuito, nesse sentido. Qual o valor da corrente? Tá? Mostre outra posição no amperímetro no circuito que forneça a mesma corrente. Tá? Conectar um voltímetro, a letra B, né? Conectar um voltímetro no circuito a fim de medir a tensão sobre o resistor R2. Tá? Então aqui eu só quero posicionar e qual que é o valor das medidas. Ok? Então, o amperímetro, pessoal, como é que a gente liga um amperímetro no circuito? A gente liga ele em série. Tá? A gente liga em série com o circuito. Então aqui, ó, a gente teria que ligar ele assim, a gente teria que seccionar esse fio e ligar o amperímetro aqui, ó. Ele vai ligar em série com o circuito. Então, se isso aqui fosse uma pergunta de prova, pode desenhar um amperímetro assim, ó, tá? E daí, ó, que é ligar os terminais dele assim, ligados aqui, ó, tá? E, como a corrente está nesse sentido, eu quero uma medida positiva, eu vou colocar um mais aqui, ó, a corrente entrando no mais, tá? Então, aqui é a posição do meu amperímetro para medir essa corrente, tá? Pergunta, existe outra posição que eu posso ligar esse amperímetro que meça outro lugar aí no circuito? Sim, eu posso ligar em qualquer lugar. Posso ligar ele aqui, ó. Posso ligar aqui, ó. Posso ligar aqui, ó. Tá? Se eu colocar o amperímetro aqui, pessoal, ele vai medir a mesma coisa, porque a corrente vai passar aqui, ó, e vai voltar para a fonte. Então ela vai passar por esse fio. Então nesse lado aqui eu tenho que colocar o sinal de positivo aqui, ó, tá? Lembrando que eu tenho que cortar o fio, só que aqui como tá... Ou vocês podem redesenhar esse circuito aqui de um lado na folha, se fosse na prova, e daí desenha sem o fio aqui e coloca um amperímetro por cima, tá? Então aqui eu teria que seccionar o fio e colocar um amperímetro por cima, tá? Beleza? Outra que eu já vi o pessoal fazer, ele faz assim, ó, coloca assim, ó, dizendo que cortou o fio, e daí coloca o amperímetro assim, ó, tá? Seccionou o fio e ligou o amperímetro assim, tá? Isso aqui eu acho que é até mais correto, tá? Ok? Então, seccionei o fio e a corrente agora, em vez de passar pelo fio, ela vai passar pelo amperímetro. Ela tem que passar toda por dentro do amperímetro. Tá? Conectar um voltímetro no circuito a fim de medir a tensão sobre o resistor R2. Tá? Então, tem que medir a tensão sobre o resistor. Então, como é que eu ligo um voltímetro? Voltímetro eu ligo ele em paralelo. Tá? Então, vou ligar ele... Eita, feio esse meu desenho. Tá? Então, vou ligar aqui, ó, fazer conta que é um círculo perfeito. E aqui é o meu voltímetro, pessoal. Tá? Esse aqui não precisa seccionar o fio, né, pessoal? Só, se isso aqui fosse um circuito, eu só ia desencapar o fio aqui e ligar o terminal do voltímetro direto aqui, ou no terminal do resistor mesmo. E como a corrente está vindo de cima, ela vai produzir um mais assim, né? Um mais assim, mais assim, um mais assim e um menos assim. A corrente sempre entra no positivo. Tá? Então eu já vou colocar um símbolozinho aqui, dizendo que aqui é o positivo do meu voltímetro. Então a corrente vai entrar no positivo, a tensão vai aparecer no terminal positivo, ele vai me dar uma medida positiva. Tá? Agora qual que é o valor? O valor nós temos que fazer o cálculo, pessoal. Tá? Então que tipo de circuito é esse, pessoal? Esse circuito aí é um circuito série. Né? Tenho 3 resistores em série. Então como é que eu calculo? Circuito série. Então o que eu vou fazer? Calcular o resistor equivalente. Tá? Então vou somar esses 3 resistores aí. Que vai dar quanto? 5 mais 20 mais 15. Tá? E para calcular a corrente é a tensão sobre uma resistência. Resistência equivalente. Tá? Então, a tensão total 50 sobre 5 mais 20 mais 15, que vai dar 1,25 amperes. Tá? E a tensão, pessoal? Tensão em cima do R2. Então, esse amperímetro ele vai marcar 1,25. Então, vocês podem colocar do lado do amperímetro o valor da corrente que ele está marcando. Pode ser aqui também. Tá? E a tensão, né? Como é que calcula a tensão no R2? Eu vou pegar a sua resistência e multiplicar pela corrente que está passando nele.
Qual a corrente que está passando nele? Corrente total do circuito, porque é um circuito série. Tá? Então a resistência é 20 vezes a corrente, que é 1,25, vai me dar uma tensão de 25 volts, que é a tensão no R2. Ou, usando a regra do divisor de tensão, né, pessoal, eu posso fazer a tensão direto. Como é que eu faço? É a tensão vezes a resistência que eu quero descobrir dividido pela resistência total. Tá? Então, a tensão vezes a resistência que eu quero descobrir a tensão. Então, é VR2, R2. E aqui é sempre igual, né? Tensão total sobre a resistência equivalente. Um circuito série, né, pessoal? Puramente série. Não pode ter outro resistor aqui em paralelo. Tá? Daí eu teria que fazer o equivalente desses dois aqui e transformar tudo em série. Aí dá. Beleza? Então é isso aí. Beleza? Então onde que eu poderia ligar o amperímetro? Aqui, ó. Liga o amperímetro aqui. Ou aqui. Qualquer outro lugar. Tá? E o voltímetro vai ligar ali, que tá marcando meus 25 volts que a gente calculou. Beleza? Barbadinha, né? Exercício 2. Isso aqui é da prova de 2018, pessoal. Tá disponível já. No Moodle. Então, sobre os instrumentos de medida, responda. Qual o nome do instrumento utilizado para medir corrente elétrica? Tá? Barbada, né? Como ele é ligado a um circuito? Qual deve ser a resistência interna ideal desse instrumento? Faça a ligação desse instrumento no circuito da questão 6, tá? Que é a questão anterior da prova, de forma a medir uma corrente positiva, IR5, daquela questão. E a B, qual o nome do instrumento utilizado para medir tensão? Como ele é ligado em um circuito? Qual deve ser a resistência interna ideal desse instrumento? Faça a ligação desse instrumento no circuito da questão 6 para medir a tensão positiva VR4. Tá? Então, só quebrei as duas ali. Essa aqui é a questão 6. Então, eu quero medir... Primeiro, vamos responder as questões teóricas. Tá? Pode cair questão teórica na prova. Qual o nome do instrumento utilizado para medir corrente elétrica? Então, é o amperímetro. Né? Como ele é ligado no circuito? É ligado em série. Tá? Em série com o dispositivo que eu quero medir a corrente. Qual deve ser a resistência interna ideal desse instrumento? Então, a resistência ideal do amperímetro tem que ser 0. Tá? Faça a ligação desse instrumento no circuito da questão 6 e forma a medir a corrente positiva em IR5. Cadê o IR5? Está aqui. Ó. Tá? Então, eu quero fazer a medida da corrente positiva. Então, quero que ele marque o valor positivo. Aqui não precisava nem calcular. Calcular a corrente seria na questão 6. Tá? Então, respondendo aqui. Então, amperímetro. Beleza? Como é que eu coloco o amperímetro ligado nessa questão? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui está passando a corrente no IR5. Como é que eu sei que é lá? Porque a corrente sai do positivo, né? Sai do positivo. Aqui ela se divide, vai um pouco para lá e um pouco para cá. Tá? Ela vem aqui, aqui ela se divide, vai um pouco para lá e um pouco para cá. Tá? Então, ela está indo para cá, né, pessoal? Aqui está o 5, então o IR5 é para cá. Então, aqui é o positivo. Tá? Então ela vai descer aqui. Ó. Tá? Então posso qualquer lugar entre esse ponto e esse ponto aqui, eu posso botar meu amperímetro. Pode ser aqui, ó, pode ser aqui, ó, aqui, ó. Eu colocaria aqui, ó, tá, pessoal? Porque daí tem mais espaço, tá? Amperímetro aqui com o positivo desse lado, porque daí a corrente vai entrar no positivo, tá? Ou faz que nem eu mostrei antes, corta o fio aqui, passa por um amperímetro aqui, ó. Tá? Os dois vão medir a mesma coisa. Tá? Aqui a corrente vai vir aqui, aqui o fio vai estar cortado e passa pelo amperímetro. Tá? Beleza? Bem simples, né? Beleza. Questão letra B. Qual o nome do instrumento para medir tensão elétrica? É o voltímetro. Como ele é ligado em um circuito? Ele é ligado em paralelo, tá? Com aquilo que eu quero medir a tensão. Qual deve ser a resistência interna? Deve ser infinita ou muito grande. Tá? Por quê? Porque eu não quero que passe corrente nele, né? Então, voltímetro, em paralelo, resistência interna ideal do voltímetro deve ser infinita, de forma que a corrente consumida por ele deve ser 0. Tá? E na letra 6 aqui, eu quero medir a tensão positiva de VR4. Tá? Então, cadê VR4? Está aqui. Ó. Tá? Então, mesma coisa. Ó. A corrente aqui ela se divide. Tá? Se divide. Então, aqui ela vem para cá, se divide, vai um pouco para lá e um pouco para cá. Tá? Aqui ela se junta com essa aqui. As duas se juntam aqui e vão para cá. Tá? Então o positivo vai estar aqui. Ó. Então aqui ó, nós vamos ligar um voltímetro, pessoal, em paralelo com esse resistor. Tá? Então o positivo está aqui. Ó. Tá? Mais com mais vai dar uma medida positiva. Tá? O valor
calculem também, pessoal, tá? Isso aqui tá na prova lá, é bom vocês calcularem lá para treinarem. Tá? Beleza, pessoal? É isso aí.